O que tem aí de positivo, de negativo nesses 30 dias de Trump 2? Olha, foram 30 dias que mudaram o mundo. É impressionante o que ele fez. Não parece que foram 30 dias, parece que ele já fez um ano, porque foi muita movimentação, né? Ele fez muita coisa nesse período, mas a gente tem que tentar baixar um pouco a poeira, porque a estratégia dele é exatamente essa, né? Então a gente pode ver, nesse primeiro momento, já no primeiro dia, nas primeiras horas, ele começou a assinar ordens executivas e ele chegou a 68. 68 ordens executivas em 30 dias é mais ou menos a média de ordens executivas dos primeiros 100 dias dos governos Biden, Obama e do próprio Trump 1. Né? Então ele hoje, completando 30 dias mais os 4 anos, ele chega mais ou menos ao mesmo número de ordens executivas, que é um equivalente a um decreto, né? Nesse período. E ele tem alguns pontos. Um ponto importante nisso foi essa questão da devolução dos migrantes, né? As deportações. Foram 110 mil, levando em conta o ano fiscal, que começa no final de setembro, mais ou menos, então tem uma parte do período Biden. Mas foi muito forte, porque ele conseguiu marcar território com relação a isso. Por exemplo, ele já conseguiu que os mais perigosos ligados a cartéis fossem enviados para Guantánamo. Anteontem, ou ontem, ele assinou uma ordem, né, qualificando 8 cartéis de países como México, El Salvador, Guatemala, Venezuela, como organizações terroristas. Então isso muda um pouco o tratamento de como vai ser no acirramento ao combate, né? Ele conseguiu, com aquela questão da reversão do acordo do Canal do Panamá, o governo do Panamá recuou do acordo que ele tinha com a China para a Golden Belt, né? O que é o corredor de escoamento de matérias-primas, de produtos industrializados por mar, que beneficiaria o Panamá. Mas o Panamá optou por seguir e evitar o confronto. Ele teve alguns ganhos cosméticos, né? Ele conseguiu que nos Estados Unidos o Golfo do México passasse a se chamar Golfo da América. Mas isso daí é uma coisa... É lá, né? Assim, é uma coisa oficial. Não, ele não reescreveu o mapa mundi. Ele reescreveu o mapa dos Estados Unidos. No México pode chamar Golfo do México. Nós podemos chamar de outro nome se quisermos, e vai depender muito da nossa cartografia. Está ali no mapa, né? Nós podemos ver ali. Ele é mais Golfo do México por uma questão histórica, né? Porque toda essa região ali para baixo, Texas, Novo México, né, Arizona, eles eram ligados à Espanha e o Reino de Espanha e México. Por isso que ele tinha esse nome de Golfo do México. Não é especificamente por causa do atual estado, mas mais por uma questão histórica. Aí a ideia de ter um Golfo da América está mais ligada aos direitos de exploração das reservas de petróleo, que normalmente é uma questão. Mas ele ainda não entrou nisso. A própria foto ali do Google, né, que ilustra o Golfo do México, é uma plataforma. É a grande vantagem do Golfo do México. Agora, tem algumas coisas que não foram tão bem. Ele começou o governo, mas ele ainda está engatilhando. A questão das taxas, por exemplo. Ele ameaçou vários países com taxas. Ele ameaçou o Canadá, inclusive de anexação, né, e aplicação de taxas. Foram suspensas. Ameaçou o México de aplicação de taxas. Aí a Cláudia Sheinbaum falou assim, não, o seu problema é a segurança sul, vou deslocar 10 mil soldados. As taxas foram suspensas. A taxa do aço e do alumínio, que pode impactar o Brasil, ainda não entrou em vigor, vai entrar em março, então a gente nem sabe se vai entrar de fato ou se vai tudo ser negociado. A da Colômbia, que foi uma retaliação à resistência do Gustavo Petro a receber os seus deportados em aviões militares, eles chegaram a um acordo, resgataram com aviões colombianos e as taxas foram suspensas. A China é um caso diferente. Ele entrou com taxas de 10% sobre produtos chineses, a China retaliou em contrário com taxas de 5 a 10 a 15%, envolvendo produtos como carvão, petróleo, gás, máquinas agrícolas, carros e até uísque, né?
A anexação da Groenlândia, que é das coisas que ele volta, justamente pelo caso da exploração do petróleo no Alasca, das reservas minerais e petrolíferas na Groenlândia e a passagem marítima da China em direção ao sul, que seria corta em 8 dias em relação à passagem pelo Canal do Panamá. Então ele não avançou. O controle de Gaza, nós falamos, é uma fonte de instabilidade e de conflito, de certa forma, com 2 aliados, que é o Egito e a Jordânia, que não tem interesse em receber 2 milhões de palestinos, e a recente negociação de paz sem a Ucrânia, negociação de paz com a Rússia sem a Ucrânia, e que está gerando muita polêmica, inclusive diversos bate-bocas dele contra o Volodymyr Zelensky, né, que pode complicar ainda mais a situação. Sim. E, por fim, a questão dos cortes de gasto, que é ele anunciou, ele elegeu o Elon Musk com uma entidade paraestatal, que é a DOGE, né, que é o Escritório de Controle de Eficiência Governamental. E o Elon Musk, ele se comprometeu a fazer um corte histórico de pessoal e de gastos nos Estados Unidos. Ele apresentou um balanço falando de 55 bilhões em cortes. Isso declaratório. Né? Aí foi a pesquisa da Bloomberg nos balanços da DOGE. Aí apareceram lá 16 bilhões, um pouco menos. Só que desses 16 bilhões tem uma pegadinha. Um acordo de setembro de 2022 com uma empresa de recursos humanos para prestar serviço à Força Aérea dos Estados Unidos e à Guarda Costeira aparecia como um gasto de 8 bilhões. Mas era um erro de manuscrito. Ele foi corrigido posteriormente para 8 milhões. Então, esse gasto, essa economia, né, chegou agora a 8 bilhões. Falou assim, poxa, 8 bilhões é uma economia significativa. O Donald Trump hoje falou assim, nós vamos pensar numa forma de pagar dividendos à população usando os recursos do DOGE. É uma forma de populismo fiscal. Mas o problema é que os gastos do governo no ano passado passaram de 6 trilhões. Esses 8 bilhões não chegam a 1% ali. É uma migalhinha ali. É uma parte muito pequena. E isso também, está gerando uma série de problemas. Esses cortes, como eu te falei, impactaram em Gaza. Aqui no Brasil, no combate e treinamento de pessoas para combater incêndios florestais na Amazônia. Então, pelo mundo inteiro, há uma polêmica muito forte com relação à extinção da USAID, uma agência internacional que, curiosamente, na década de 60 e 70, quem pedia a extinção eram as esquerdas latino-americanas, que achavam que a USAID era um ramo imperialista dos Estados Unidos. E o Trump e o Elon Musk acham que é um ramo assistencialista das esquerdas, dos democratas. Então, ninguém gosta muito, mas ele tem um papel essencial. O plano é cortar mais ou menos de 2 a 3 milhões de funcionários públicos dos Estados Unidos. Né? Isso daí dá mais ou menos 5% da força. Ele já fez alguns cortes, só que o que aconteceu? São cortes polêmicos. Um deles é da Agência Climática, a NOAA. Proibiu-se acordos com estrangeiros. O problema é que nós estamos chegando na temporada dos furacões, como aconteceu na Geórgia no ano passado, perto das eleições. E essas informações são essenciais para o alerta. Sim. Um outro problema foi numa outra agência importante, a NNSA, de segurança nuclear. Ela é responsável pelo controle dos armamentos e arsenais, montagem e desmontagem. Mais ou menos 350 servidores foram demitidos nesses cortes da DOGE. O problema é que dentro desse grupo havia uma força significativa, mais ou menos uns 100 profissionais de uma unidade no Texas, que esses profissionais são altamente especializados na montagem de ogivas nucleares. Ou seja, são 100 profissionais especialistas em montagem de ogivas que estão disponíveis no mercado. E não é no mercado norte-americano, que quem faz isso lá é essa agência. Ele vai estar disponível para países que querem construir ogivas nucleares e ainda não construíram. Alguns exemplos: o Irã, que a gente não sabe ao certo,
né? A Coreia do Norte já construiu, e a gente não sabe até que ponto está evoluído. Há outros países considerados párias. Então, é um risco significativo para a segurança. A gente mundial. Vai vendo aí quais que vão ser essas consequências, né, Fred? Porque a gente vê muitas ações que são inconsequentes, que elas não pensam num cenário expandido, assim, né, num contexto, e acabam gerando efeitos que são contrários. O tiro que sai pela culatra, né? É uma coisa muito ali de sopetão, umas decisões que elas vão sendo tomadas de acordo com, sei lá, campanha, né, promessa de campanha e tudo mais, mas elas não analisam riscos, elas não analisam o que cada decisão gera. E aí a gente acompanha, então, os próximos 30 dias, né, de Donald Trump, como vão ser como vai ser esse governo aí, o que esperar dele. Vamos ver. Foram só os primeiros 30. Exato.